Vamos retomando, né, minha gente? Tá acontecendo isso com frequência, infelizmente. Deixa a turma voltar que eu retomo com a Maíra aqui. Pedi pra ela voltar. De olho. Obrigada, gente, por vocês estarem voltando. Oi, Maíra voltou, vamos chamar ela novamente. Pronto. Agora sim. Acontecendo sempre. Voltamos para a programação normal. Pois é, cortou. Vamos lá, você está falando sobre a questão da galinha caipira com a convencional, a vantagem, não é isso? Vantagem. Então, eu perdi aqui na hora que perdi o fio dominado aqui. Eu parei de te ouvir e já não lembro uma pergunta aqui. Vê a última pergunta aí pra gente. Vamos. O Felipe Lopes. Felipe é nosso também, não é, Felipe? O melhor vermífugo para ser usado no sistema caipira. Bacana. Temos algumas coisas aí que a gente usa muito. A mais fácil e a mais que a gente usa com frequência aqui é o pseudocaule da banana, né? Quando a gente corta o pé de banana, você pega aquele interiorzinho do caule dela, pica, porque ele faz umas fibras muito compridas, né? Então você tem o risco aí da galinha engasgar e tal, então a gente acaba picando isso e fornecendo para as aves. E aí você fornece uns 3 dias seguidos, pode fornecer toda semana, porque além de tudo ele alimenta e ele combate vermes, sim. Outra coisa que a gente usou já com um resultado bacana é o NIM, aquele que faz o óleo, que a gente compra o óleo de NIM, né, no mercado. Você pode usar o óleo, mas tem que ver um óleo puro, porque senão você pode trazer algum contaminante para sua ave, né? Ou então você pode usar as folhas do NIM. Você desidrata a folha e também mistura na ração. A gente põe aí cerca de 5% incluído na ração. E ele também é um excelente vermífugo. Excelente. Falar em vermífugo, você me fez lembrar de novo de antibiótico. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho da diferença nutricional dos ovos da galinha comum para a galinha caipira. Não, mas na minha cabeça eu fiz essa ligação. Então, existem alguns estudos hoje que falam que sim, que existe uma diferença por causa da alimentação da ave, né? Então acaba que os ovos da galinha caipira, ele é melhor em ácido graxo. E tem alguns outros estudos, mas assim, tem muita controvérsia. No final das contas, o ovo branco e o ovo vermelho, eles são exatamente iguais, tá? Nutricionalmente falando, aquele ovo que a gente compra de supermercado, ele não tem diferença nenhuma, a diferença é só coloração de casca. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas e por que o ovo vermelho, então, ele é mais caro, né? Existem 2 motivos aí principais que a gente coloca. O primeiro é porque o vermelho acaba lembrando o consumidor do ovo caipira, e aí ele associa uma coisa a outra, então acaba que procura mais o vermelho, você eleva o valor de mercado, porque a procura é maior. Pois é. Ele é mais caro. E a segunda coisa também é que a poedeira vermelha, ela é um pouquinho maior do que a branca, um pouquinho mais pesada. Então ela come um pouquinho a mais. E aí você acaba comendo mais, você gera um custo maior. E aí por isso também você acaba agregando esse valor ao ovo, né? Mas nutricionalmente falando, branco e vermelho são iguais. E aí tem alguns estudos com relação ao caipira e ao orgânico, por causa dessa alimentação diferenciada, deles terem um pouquinho de diferenciação na nutrição. Show. O Abel tinha falado, e eu quero que você comente também, 2 situações. Uma, o Abel tinha falado sobre o PAIS, que é o sistema de mandala. De mandala. E também queria que você falasse sobre o galinheiro móvel. Bem interessante. O sistema PAIS, ele é bem bacana, ele está sendo muito utilizado por pequenos produtores. Para quem não conhece, é um sistema que faz o galinheiro redondo no centro
e em volta você coloca hortaliças, né? E aí você produz a hortaliça para venda e o resíduo dessa horta você utiliza na alimentação das aves, e aí essas aves vão defecar e esse esterco ele é utilizado para adubar as hortaliças. Então tudo está interligado ali, tudo volta num ciclo. É verdade. É maravilhoso. O que a gente tem aqui na UEPA também é que a gente, como não é um sistema paz, né? A gente retira esse esterco, leva para uma composteira, faz compostagem dele e retorna com esse esterco também para as nossas hortinhas medicinais, né? A gente consegue renovar sempre isso também. Com relação ao galinheiro móvel, é um projeto bem bacana. Eu acho que o Incapé já trabalhou muito bem nele, com alguns pesquisadores aí, com o Eduardo e a Márcia, que foram excelentes aqui. Um galinheiro que você não precisa, você tem um pasto aberto, não precisa de cerca, então você economiza nisso. E aí você anda com esse galinheiro nesse pasto. Então ela vai pastejar todos os dias num local diferente. A gente tem aqui alguns modelos em tamanho grande, que a pessoa consegue entrar dentro dele para manejar as aves, mas tem produtor que faz ele em tamanhos menores, né, com 1 metro de altura, e consegue manejar bem fácil. Tem experiências também de produtores que fazem o galinheiro do tamanho da leira de café, por exemplo. Eu vou usar ele na produção de café. Então eu construo um galinheiro que cabe direitinho ali naquela leirazinha do café, e aí ele vai andando com o galinheiro todos os dias. E aí a gente chama de trator de galinha, porque ela vai consumir todas as pragas, né? Ela vai tirar todo o mato que tem ali, vai acabar com os bichinhos, vai consumir inclusive cochonilha, tá, do café, que é um problema seríssimo. Vai revolver a terra, porque ela cisca, então ela revolve a terra, e ainda vai deixar o adubo. Então é muito bacana, você consegue trabalhar isso, diminuir a adubação do café, diminuir a quantidade de defensivo agrícola, não só do café, tá? Porque eu falei do café porque é uma das culturas que a gente tem experiência. Mas em qualquer cultura você consegue fazer isso. Só não pode soltar a galinha na plantação de couve, porque aí já viu. Não faça isso. Agora, um ponto que eu acho interessante do galinheiro móvel também é que lembrar ao produtor que a estrutura tem que ser leve. Exatamente. Esse equipamento todo. Exatamente. Esse sistema que a gente tem aqui, como ele é um tamanho bem grande, ele é bem alto, a gente trabalha ele todo no PVC, ele é todo feito em PVC, com tela de plástico e não aquela tela de arame. Ele tem rodinhas para que você possa manusear melhor isso também, porque senão fica complicado, né? Você movimentar um galinheiro pesado num pasto. Não é fácil, não. Então, por isso tem que ter algumas coisas para melhorar essa mobilidade. Eu, sem querer, soltei a pergunta do Felipe aqui, que você já tinha respondido. Tranquilo. O Gabriel Freitas pergunta se tem alguma diferença na armação do galpão, da galinha caipira para a galinha normal. Já que você está falando do galinheiro, da estrutura do galinheiro? Não, a estrutura. A armação do galpão. A estrutura é basicamente a mesma. Você consegue fazer... O que a gente usa muito para galinha caipira são alternativas, né? Para que fique mais em conta, para você fazer uma coisa renovável, né? Então a gente consegue aproveitar muita madeira, o que você tem na propriedade. Mas as instalações são basicamente as mesmas. No caso de postura, tem que ter o ninho adequado, né? Tem que ter, de preferência, o chão de cimento ou de algum material que você consiga fazer a higienização desse chão. A gente recomenda a lateralzinha colocar uma lajota mais ou menos de altura para que a poeira, a terra de fora não entre para dentro do galpão e nem ao contrário, a cama que está dentro do galpão saia. Tela em volta, basicamente a mesma coisa. A estrutura física é basicamente a mesma coisa. A estrutura física é bem parecida. O Pablo pergunta o seguinte: o colorimétrico é isso mesmo? Colorímetro. Colorímetro agrega valor ao ovo caipira? É importante a utilização? Soltar a pergunta dele para você. Deixa eu dar...
Colorimétrico? Desculpa. Na hora de digitar, esses corretores fazem umas brincadeiras. Talvez ele está querendo dizer com relação a melhorar a coloração de gema, né? Você colocar produtos para melhorar a coloração da gema para que ela fique mais amarelada. Eu acho que é muito importante no caipira, porque você vender um ovo com a caipira com gema branca significa que esse ovo não é caipira, né? Então, talvez seria isso. A Raquel colocou aqui para mim, ó, colorífico. Talvez colocar um colorífico realmente para... Sim, mas no caso, o que a gente prioriza são os coloríficos naturais, né? Ou seja, capim, existem alguns trabalhos aí com o coloral também, o urucum, né? Ele também ajuda na coloração da gema, mas é importante que, se você está trabalhando com caipira, você não se utilize de coloríficos artificiais, né? Isso não é bacana. A minha quase xará novamente, a Juliane Damasceno, ela pergunta, posso colocar quanto de calcário na ração? Olha a pergunta dela para você. Juliane, é uma pergunta difícil de te responder assim, porque vai depender da fase, vai depender do tipo de ave que você tem, e aí varia às vezes, por exemplo, para pintinho, 2%, até postura, média de 6% a 8%, depende da linhagem que você trabalha. Normalmente, quando você compra uma linhagem de ave, ela tem um manualzinho que você baixa na internet. E ele tem lá as recomendações de quanto que ela precisa de cálcio. E aí você faz essas regrinhas, faz o balanceamento da ração em cima disso. Você pode utilizar o calcário calcítico, gente, não é o mesmo do calcário agrícola, não, tá? Muito importante isso. Mas existem outras fontes também de cálcio que a gente pode substituir, como a farinha de ostra, farinha de casca de caranguejo, eu já vi. Essas coisas todas podem ser usadas como substituto ao calcário. Show. 2 perguntas sobre mercado. Gente, eu vou pedir o seguinte, a gente já está se aproximando do final, infelizmente, que eu sei que vocês queriam mais, eu também. Mas eu vou fazer algumas perguntas que já chegaram e aí a gente encerra, tá? Sobre mercado. Pergunta sobre exigências de legislação para comercialização, a gente já falou, né? Legislação não é muito a sua praia, mas a gente pode pesquisar bastante. Deixa eu ver, tinha outra aqui. Bom, saúde. 2 perguntas sobre saúde. O Lúcio diz o seguinte: súbita deve ser, subitamente ela pula, cai batendo as asas, enrocha a cabeça e morre. É o que mais acontece aqui. Acho que o Lúcio está com um problema aí com as galinhas dele, hein? Lúcio, eu acho que seria interessante você procurar uma assistência técnica aí para a gente ver. É muito difícil a gente dar diagnóstico assim. E primeiro que eu não sou veterinária, eu sou zootecnista. Então, normalmente, essa parte de doença a gente acaba passando para um colega. Mas, assim, eu acho interessante você procurar um apoio aí para dar uma olhada no que está acontecendo, né? E saber, eu não sei se as suas aves estão sendo vacinadas, né? Como é que está o seu manejo. Então, é muito difícil de falar isso por aqui. Pergunta do Gabriel. Outra pergunta ele mandou. Entrar no galpão para fazer o manuseio das aves. Quais são as regras? Então, no caipira a gente acaba esquecendo um pouquinho dessas regras, né? É muito importante que você esteja com sapatos limpos, de preferência roupa limpa também. E se você vai, principalmente, transitar de um galinheiro para o outro, o ideal é que sempre você comece pelas aves mais jovens, porque as mais novinhas lá, por exemplo, o pintinho, ele é mais sensível, ele tem a imunidade dele um pouco mais baixa, né? Então, você comece sempre pelos pintinhos, para depois chegar às aves mais velhas, que já têm uma imunidade mais bem desenvolvida. Mas higiene é fundamental, né? Principalmente sapato, né? Sapato cheio de lama, carrega para tudo quanto é lado as doenças. Então, vamos aqui pela... Gente, eu pedi para não mandar pergunta, a turma está mandando, mas essa aqui já está aqui há algum tempo. Não sei se você vai saber responder essa. Por que quando eu cozinho o ovo,
às vezes a casca não solta facilmente. Mércia do céu, como é que você manda a pergunta dessa? Deixa eu falar aqui primeiro. A minha mãe fala que quando o ovo está quente, a casca fica mais difícil de sair. Tem isso. Tem gente que fala que é relacionado também ao tempo de prateleira do ovo. Se é um ovo muito velho, ele acaba colando mais na casca, porque a membrana cola ali. Mas é uma pergunta bem assim, difícil de responder. Pra gente que consome ovo, eu, por exemplo, adoro ovo caipira. Minha mãe me ensinou. Mamãe só gosta do ovo com aquela gema. Acho que a gente vai ter que arrumar as galinhas lá na roça e botar um coloríficozinho lá, um corantezinho, para poder ficar bem vermelho do jeito que ela gosta. É bom demais, né? Conta, Bernardo, nosso coordenador de produção animal. Bernardo. Maíra. Oh, meu Deus, chefe! Quais forrageiras são indicadas para o pastejo dessas aves? Bacana para o produtor aí, ó. Pergunta bacana. As aves, elas têm um hábito diferente dos bovinos, né? O bovino, ele corta o capim quando ele vai comer. A ave, ela pega e puxa. Então, precisa ser um capim que tenha uma boa aderência de solo. E aí a gente usa muito o Tifton, que ele é bem bacana para isso, ele é bem macio, a galinha gosta, acho ele é bem palatável para ela. E aí tem algumas outras forrageiras também, como o Coast Cross, que é muito usado, o amendoim forrageiro também, elas gostam bastante de pastejar nele. Esses são os 3 principais, assim, que a gente vê. Joia. Depois dessa pergunta do Adriano, a Adriana deve ser um rapaz, eu vou fazer meio que um bate-volta para a gente encerrar realmente. Certo. Qual seria a melhor linhagem para postura e para corte de galinha caipira? A gente nem falou de linhagem, né? A gente falou pouco. Eu falei alguma coisa sobre a Embrapa 51, né, que está sendo muito usada. Ela tem uma excelente conversão, postura boa, a postura dela é longa e está sendo muito utilizada no mercado. Eu ouvi alguns comentários de produtores que, como ela tem um ovo muito marrom, muito escuro, o consumidor questiona se ela é realmente caipira ou se é uma galinha de granja. Mas ela tem uma aceitação muito boa de mercado e, com relação à produtividade, ela é excelente. Para frango de corte, o que os meus produtores aqui têm usado muito é o pesadão pescoço pelado, que ele dá uma carcaça muito boa, ele tem uma estrutura de peito bacana e tem uma aceitação bem legal. Eu vou tentar fazer rápido agora essas próximas perguntas, porque aí eu peço que você me interrompa, viu, Maíra, se eu estiver falando alguma besteira para a turma. Uhum. Voltando na questão que a Mércia colocou sobre a casca do ovo que não solta, a Raquel deu uma dica aqui. Raquel! Ela falou que uma sugestão é colocar vinagre na hora de cozinhar o ovo, que ajuda a soltar a casca. Olha a dica aí, gente. Isso, fica bem bacana. Minha quase xará de novo, tá super participativa. Obrigada, Juliane. Ela perguntou os problemas ósseos que a galinha índio gigante tem. Aí, como a Maíra sugeriu, é interessante procurar um veterinário para falar dessa questão de saúde, né? A questão do índio gigante é que ele desenvolve um tamanho muito exagerado, muito rápido, e a gente acaba usando as mesmas rações que usa para frango convencional para eles. E isso não é o suficiente, então acaba desenvolvendo muito problema ósseo mesmo. Tem que ter mais estudos em cima dessa raça para a gente poder fazer uma ração específica para eles. Eu não sei. Naglebrito pergunta: ovos caipira e as galinhas precisam de selo para vender na feira livre? Se for orgânico, gente. O orgânico, sim. O caipira, hoje a gente tem uma certificadora só, se eu não me engano, no Brasil. Mas ele ainda não tem uma utilização muito grande desse selo, não. Show. Camille falou que usa bambu na estrutura do galinheiro. Se for o galinheiro móvel, o bambu é uma estrutura levinha, fácil de manusear, não é isso, Maíra? Sim, o bambu é bem bacana, é muito utilizado até para galinheiro fixo. Só que a durabilidade dele é um pouquinho menor, mas ele é muito bom, sim. E eu vou encerrar, eu descobri agora aqui que a Camille é da Bahia, tá falando de Teixeira de Freitas, está acompanhando aqui. Obrigada, Camille. Do índio baiano. Ela pergunta também sobre a criação do índio gigante.
Hélio Ferraz, Itabaiano, Teixeira de Freitas, Bahia. Então, a criação do índio gigante tem aumentado muito, né? Eu vejo muito produtor utilizando ela na mistura com o frango caipira comum para criar um frango meio termo aí. Porque o gigante ele é muito grande, ele come muito, então ele não é rentável se você for criar o índio gigante para corte. Agora, existem experiências muito boas da criação do índio gigante para genética, né? E aí nós temos casos de galos índios sendo vendidos a 10 mil, 20 mil reais. Mas isso aí é genética muito diferenciada. Última pergunta, Cláudio. O canibalismo é comum na criação caipira? O que motiva o canibalismo na agricultura caipira? O que acontece devorando? Bom, canibalismo ele pode ser por 3 coisas. O primeiro é estresse. Então, numa agricultura caipira, ele normalmente não existe, esse canibalismo por estresse. Agora, numa gaiola fechada, a galinha não tem nada para fazer, ela vai bicar a outra, ela vai querer futucar a pena da outra, vai virar canibalismo. O segundo dele é alguma deficiência alimentar. E aí pode ser proteína, pode ser cálcio, né? Então, precisa ser uma estudada nessa ração que está sendo utilizada. E o terceiro é uma coisa que a gente chama de mania. Se a galinha pegar essa mania, às vezes no lote você observa 1 ou 2 aves que fazem isso. E aí isso é mania, essas aves têm que ser eliminadas porque elas vão praticar isso para o resto da vida e vão incentivar as outras também. Então a gente corta o mal na raiz logo de cara, como a gente diz aqui, resolve o problema dela com quiabo. Põe ela na panela com quiabo que tá tudo resolvido. Gente, agradecer a participação de todo mundo. Vamos encerrando. Pedir desculpa a Adriano de Posto da Mata da Bahia. Obrigada. Ele está participativo bastante. Gente, a Bahia está em peso nessa live hoje, hein, Maíra? Que bom! É a galera do IF Baiano que vem para cá quase todo ano. Eles vêm, os estudantes, para dar uma olhada aqui na UEPA. Agradecer a professora Ana Rosa, que deve estar aí ainda. Ela é minha amigona aí e sempre traz os alunos para cá. Nesse finalzinho, eu soltei os comentários na frente do seu rosto para a turma, se quiser dar um tchau, enfim, se manifestar. Bem bacana. Muito obrigada a você, Maíra, pelos esclarecimentos. Você falou que o seu Instagram está à disposição. Quem ainda tiver dúvida pode te procurar, não pode? Sim, com certeza. Vou agradecer a participação de todos. Nossa, tem uma galera muito legal aqui. Agradecer a você, Ju, por essa oportunidade aqui da gente estar falando, ao Incapé por isso. Eu acho que nesse tempo de pandemia a gente está se reinventando como profissional, né? E agradecer muito a todos vocês. Que se cuidem todos, fiquem em casa se for possível, usem máscara e espero que em breve aí a gente possa estar junto de novo e recebendo gente aqui na nossa unidade. Excelente. Gente, a Maíra eu já agradeci, converso com ela depois nos bastidores novamente, mas a todo mundo que acompanhou, participou, mandou pergunta ou não, só assistiu, obrigada. Em nome do Incapé, a gente agradece a todo mundo. Aos nossos colegas que contribuíram bastante, sempre são parceiraços, assim. A gente tem uma equipe bacana, né, Maíra? Com certeza. Obrigada a todo mundo. Turma boa demais. Nosso diretor Kleber Guerra falando aí, show. Obrigada. Jorginho. Ao diretor, diretora técnica, o Kleber, diretor administrativo financeiro. Antônio, nosso diretor-presidente. Obrigada a todo mundo. Bernardo. Ai, gente, agora eu tô vendo, eu não posso ficar falando o nome de todo mundo. Não, senão essa live... Muita gente, tem muita gente mesmo. Muita gente bacana do Incapé, de fora. Nossa, apaixonada por isso, gente. Amei. Obrigada mesmo. Vamos fazer mais então, hein? Vamos sim. Mandem temas aí que vocês querem que a gente aborde. Acho que a maioria falou muito de comercialização e de legislação. Talvez a gente pode fazer uma live falando sobre isso, né? Vou dar uma pesquisada mais aprofundada para poder falar com mais propriedade para vocês, viu? E é isso, meu Instagram está à disposição. Qualquer coisa pode procurar a gente aqui na Fazenda de Linhares também, pegar os telefones daqui e a gente está à disposição para atender todo mundo. Então, quem precisar pode mandar mensagem para Maíra Formentini. O Instagram dela é o @zootecnista_mai. Isso mesmo. _mai. Um beijo,
Ó, sou do Piauí, sempre acompanho o trabalho Piauí! do Piauí. Bacana! Brasil inteiro aqui. Muito obrigada. Cuidem-se, fiquem com Deus. E semana que vem tem mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Fique com Deus. Até mais.